Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês Abandonado pela Disney. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Alguns de vocês podem ter ouvido que a empresa Disney é responsável por pelo menos uma cidade fantasma na vida real. A Disney construiu o resort Treasure Island em Bakers Bay, nas Bahamas. Não começou com uma cidade fantasma. Os navios de cruzeiro da Disney paravam no resort e deixavam os turistas lá para relaxar no luxo. Isso é um fato. É só você procurar. A Disney gastou cerca de 30 milhões com o local. Sim, 30 milhões de dólares. E então abandonaram. A Disney culpou as águas rasas demais para que os navios de cruzeiro operassem com segurança, e houve até mesmo culpa nos trabalhadores, dizendo que, como eram das Bahamas, eram preguiçosos demais para trabalhar em horários regulares. E é aí que termina a natureza factual da sua história. Não foi por causa da areia, e obviamente não foi porque os estrangeiros são preguiçosos. Ambos são desculpas convenientes. Não, eu sinceramente duvido que essas razões sejam legítimas. Por que eu não compro a história oficial? Bem, é por causa do Palácio do Mowgli. Perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney iniciou a construção do Palácio do Mowgli no final dos anos 90. O conceito era um resort com o tema da selva, com o grande palácio no centro de tudo. Se você não está familiarizado com o personagem do Mowgli, então é melhor você se lembrar da história O Livro da Selva. Se você não viu em nenhum outro lugar, você conhece o desenho animado da Disney pelo menos. Mowgli é uma criança abandonada na selva, criada essencialmente por animais e, simultaneamente, ameaçada e perseguida por outros animais. O Palácio do Mowgli foi um empreendimento controverso desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terrenos caros para o projeto e, na verdade, houve um escândalo em torno de algumas das compras. O governo local reivindicou o domínio eminente sobre as casas das pessoas. Depois, mudou e vendeu as propriedades para a Disney. Inclusive, uma casa que acabou de ser construída foi imediatamente condenada com pouco ou nenhuma experiência, sem nenhuma explicação, absolutamente nada. As terras confiscadas pelo governo supostamente para algum tipo de projeto fictício de rodovia acabaram sendo usadas para a construção do parque, o que fez com que o lugar começasse a ser chamado de Rodovia Mickey Mouse pelos nativos. Depois, houve uma arte conceitual. Um grupo de camisas espalhadas da Disney Company realmente realizou uma reunião na cidade. Eles pretendiam vender a todos sobre o quão lucrativo esse projeto seria. Quando eles mostraram a arte conceitual do gigantesco palácio indiano, rodeado por selva, composto por homens e mulheres de tanga em roupas tribais, bem, basta dizer que todos ficaram malucos. Estamos falando de um grande palácio indígena, selvas e tangas não apenas no centro de uma área relativamente rica, mas também uma área um tanto xenofóbica do sul do país. Foi uma mistura questionável naquele ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas ele foi rapidamente dominado pelos seguranças, depois que conseguiu quebrar uma das pranchas de apresentação sobre o joelho. A Disney pegou essa comunidade e, essencialmente, as quebrou também. As casas foram destruídas, a terra foi limpa e não havia o que ninguém pudesse fazer quanto a isso. A TV e os jornais foram contra o resort no início, mas alguma conexão insana entre as participações da mídia e da Disney e os locais entrou em cena e as opiniões mudaram. Enfim, Ilha do Tesouro, Bahamas. A Disney afundou esses milhões e depois se separou. O mesmo aconteceu com o Palácio do Mowgli. A construção foi concluída. Os visitantes realmente ficavam no resort. As comunidades vizinhas foram inundadas com o tráfego e os aborrecimentos usuais causados a um fluxo de turistas perdidos e irados. E então, tudo parou. A Disney fechou e ninguém sabe por que diabos isso aconteceu. Mas eles ficaram muito felizes com isso. A perda da Disney foi muito hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queria isso em primeiro lugar. Sinceramente, eu não pensei mais no lugar desde que eu o vi fechando. Há mais de uma década. Moro a cerca de 4 horas da Ilha Esmeralda, então na verdade, eu só ouvi rumores e nunca experimentei nada em primeira mão. Então, eu li o artigo que alguém explorou o resort Treasure Island, e postei um blog inteiro sobre todas as merdas malucas que encontrou lá.
Coisas apenas deixadas para trás. Coisas destruídas, desfiguradas, provavelmente arruinadas pelos ex-funcionários descontentes que perderam seus empregos. Inferno. Os moradores de toda parte provavelmente tiveram uma mão na destruição daquele lugar. As pessoas sentiram-se tão zangadas com a Ilha do Tesouro quanto as outras no Palácio do Mowgli. Além disso, havia rumores de que a Disney havia lançado o seu estoque de aquários nas ilhas locais quando eles acabaram fechando, incluindo os tubarões. Agora me diga, quem não gostaria de dar um passeio depois de ouvir tudo isso? Bem, o que eu quero dizer é que esse blog sobre a Ilha do Tesouro me fez pensar. Mesmo que muitos anos tenham se passado desde o seu fechamento, eu achei que seria legal fazer uma exploração urbana no Palácio do Mowgli, tirar algumas fotos, escrever a minha experiência como o outro cara fez, e provavelmente ver se havia algo que eu pudesse levar para casa como uma lembrança. Não vou dizer que não perdi tempo para chegar lá, porque, honestamente, eu demorei mais de um ano, depois de encontrar aquele artigo da Ilha do Tesouro e ir até a Ilha Esmeralda. Ao longo daquele tempo, eu fiz muitas pesquisas sobre o resort. Ou melhor, eu tentei. Naturalmente, nenhum site ou recurso oficial da Disney faz qualquer menção ao lugar. Isso tinha sido limpo. Ainda mais estranho, entretanto, é que ninguém antes de mim aparentemente pensou em postar uma foto no blog sobre o local. Nenhum dos sites de TV ou jornais locais disse uma palavra sobre o lugar, embora isso fosse de se esperar, já que todos haviam escolhido o caminho Disney de ser. Eles não estariam por aí elogiando seu constrangimento, sabe? Recentemente, eu descobri que as empresas podem pedir ao Google, por exemplo, para remover links de pesquisa, basicamente sem um bom motivo. Olhando para trás, provavelmente não é que ninguém tenha falado sobre o resort, mas sim que suas palavras se tornaram inacessíveis. Então, no fim, mal consegui encontrar sobre o lugar. Tudo que eu tinha para continuar era um mapa antigo como o Inferno, que eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional enviado para as pessoas que tinham estado recentemente no Disney World, e eu acho que eu estive lá no final dos anos 80. Isso era recentemente para eles. De início, eu não estava planejando utilizar isso, e na verdade, eu só encontrei esse panfleto depois que eu acabei me lembrando que eu devia ter guardado um deles entre as minhas revistas velhas e quadrinhos. Mas demorei meses para encontrar a caixa onde tudo estava guardado. Então, no fim eu mal consegui encontrar o lugar. Mas eu encontrei. Os locais não ajudaram em nada, já que a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos e eram residentes novos. Os velhos residentes só estavam zombando de mim e fizeram gestos rudes no segundo em que eu consegui dizer: onde eu consigo encontrar o Palácio do Mowgli? O caminho me levou para um corredor excessivamente longo de vegetação exuberante. Plantas tropicais que se espalharam e se superpovoaram na área, misturando as espécies da flora nativa que realmente pertenciam lá com as coisas que a Disney trouxeram de outros lugares. Fiquei pasmo quando cheguei ao portão na frente do resort. Os portões de madeira enormes e monolíticos, cujo suporte de cada lado parecia ter sido cortado de sequoias gigantes. O portão em si havia sido cravado em vários lugares por pica-paus e comidos na base pelos insetos que se enterravam. Pendurado na porta estava uma folha de metal, algum pedaço aleatório, com letras pintadas à mão e rabiscadas em preto. Abandonado pela Disney. Claramente obra de algum morador do passado ou de algum funcionário que queria fazer um pequeno protesto. Os portões estavam abertos o suficiente para entrar, mas não para dirigir. Então, pegando minha câmera digital e o mapa, cujo verso mostrava o layout do resort, parti a pé. O terreno inteiro do lugar estava tão coberto de mato quanto a entrada. Uma palmeira estava abandonada e irregular entre as pilhas de seus próprios cocos. As bandeiras também se erguiam em seu próprio refúgio fedorento e criando insetos. Havia esse tipo de choque entre ordem e caos, como fileiras cuidadosamente plantadas de flores perenes, misturadas com ervas daninhas altas e desagradáveis e cogumelos entumecidos. Tudo o que restou de qualquer estrutura externa foi quebrada. Madeira podre e vários pedaços carbonizados de material não identificável, o que provavelmente era um estande de informação ou um bar ao ar livre. Agora, era simplesmente uma pilha de entulhos variados, resultados de vandalismo e destruição. A coisa mais interessante no local era a estátua de Baloo,
o urso amigável do livro da selva, que ficava em uma espécie de pátio em frente ao prédio principal. Ele estava congelado em uma onda jovial em direção a ninguém, olhando para o espaço vazio com um sorriso bobo e cheio de dentes, enquanto cocô de pássaro cobria faixas inteiras de seu pelo e trepadeiras enveredavam de sua plataforma. Aproximei-me do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do edifício coberto de pichações, onde a pintura original não havia descascado e lascado. As portas da frente não estavam apenas abertas, tinham sido arrancadas das dobradiças. Em cima das portas, alguém pichou mais uma vez. Abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar a vocês sobre todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras, uma sociedade secreta de vagabundos sem teto. O interior do edifício era tão rígido e tão vazio que eu realmente acho que as pessoas só não roubaram o molde das paredes porque não dava para carregar. Na verdade, eu só encontrei coisas que eram grandes demais para serem roubadas, como balcões, mesas, árvores gigantes falsas. Tudo em descaso em meio a essa câmera de eco vazia que ampliava meus passos como o ratatá de uma metralhadora. Verifiquei a planta baixa e fui a todos os locais que pudessem parecer interessantes de alguma forma. A cozinha era como você pode imaginar. Uma área de preparação de alimentos industriais com todos os eletrodomésticos e espaços, sem economia de dispensas. Cada superfície de vidro foi quebrada, cada porta arrancada de suas dobradiças, cada superfície de metal chutada e amassada. Todo o lugar cheirava a urina. O enorme freezer, nem mesmo remotamente frio agora, tinha fileiras e mais fileiras de prateleiras vazias, ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar cortes de carne, e quando fiquei lá dentro por um momento, percebi que eles estavam balançando. Cada gancho girava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de ver. Achei que tinha sido causado pelos meus passos, mas então me impedi de balançar, agarrando-o com meu punho e depois soltando cuidadosamente. Em segundos, ele começou a rodar novamente. Os banheiros estavam quase no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como o resort da Ilha do Tesouro, alguém quebrou metodicamente cada cômodo de porcelana com cocos e outros implementos. Havia cerca de meia polegada de água estagnada, rançosa e fedorenta no chão, então eu não fiquei lá muito tempo. O curioso é que os vasos sanitários e as pias, e os bidês do banheiro feminino, sim, eu fui lá também, pingavam, vazavam ou simplesmente corriam livremente. Por alguma razão, parecia que eles simplesmente não tinham fechado a água completamente. Havia muitos e muitos quartos no resort. Naturalmente, eu não tive tempo de olhar todos. Os poucos que espiei foram igualmente destruídos e ou não tinham nada para encontrar. Achei que havia, na verdade, uma televisão ou rádio em um dos cômodos, porque eu realmente comecei a ouvir uma conversa saindo dele. Embora fosse como um sussurro, provavelmente era minha própria respiração ecoando do silêncio, ou apenas mais um caso de som da água corrente, pregando peças. Mas parecia que era algo... Eu não acredito. Eu não sabia disso. Seu pai lhe contou. Eu sei. Isso parece ridículo. Só estou contando o que experimentei porque eu pensei que podia ter alguma coisa correndo naquela sala. Ou pior, alguns vagabundos ali se escondendo para usar drogas e provavelmente iam me esfaquear. Nas portas da frente do palácio, novamente, percebi que eu não havia encontrado nada digno de nota e pensei que tinha perdido a viagem. Quando olhei para fora da porta, percebi uma coisa interessante no pátio que não havia percebido antes. Algo que me dava pelo menos uma coisa para mostrar para todos os meus problemas. Mesmo que fosse apenas uma fotografia. Lá, como uma estátua natural, uma piton com aproximadamente 35 metros de comprimento, enrolada e tomando sol em um pedestal bem no centro da área. Estava quase na hora do sol começar a se pôr. Então, a luz brilhou e inclinou-se sobre o objeto de maneira perfeita para uma fotografia. Aproximei-me do piton e tirei uma foto. E então, eu fiquei na ponta dos pés e bati outra. Aproximei-me mais para pegar detalhes do rosto da cobra. Lentamente, casualmente,
a Piton levantou a cabeça e olhou diretamente nos meus olhos. Virou-se e escorregou para fora do pedestal, pela grama, indo para as árvores. Todos os 35 metros dela. Sua cabeça desapareceu por muito tempo na floresta, antes mesmo de sua cauda deixar a mancha de sol. A Disney soltou todos os seus animais exóticos no terreno. Bem ali, no meu mapa, na planta baixa, estava a casa dos répteis. Eu deveria saber. Eu tinha lido sobre os tubarões da Ilha do Tesouro. Eu deveria saber que eles tinham feito isso aqui também. Fiquei em choque. Simplesmente em choque. Minha boca deve ter ficado aberta por muito tempo antes de eu voltar para a terra e fechá-la. Pisquei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha ido, voltando para o palácio. Mesmo que tivesse sumido totalmente, eu não queria correr nenhum risco e voltei para dentro do prédio. Levei algumas respirações profundas e tapas no meu próprio rosto para acreditar e fechar a minha cabeça no lugar novamente. Procurei um lugar para sentar, já que as minhas pernas estavam parecendo com gelatina nesse momento. Claro, não havia lugar para sentar, a menos que eu quisesse reclinar no vidro quebrado e no tapete com folhas mortas, ou talvez subir na mesa de questionabilidade duvidosa. Tinha visto uma escada perto do átrio do palácio e decidi sentar-me até me sentir melhor. A escada estava longe o suficiente da frente do prédio para estar relativamente limpa, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede, mais uma vez, pintada com o lema "Abandonado pela Disney", que já me acostumei a esse ponto, e coloquei na escada para me sentar, pelo menos de forma um pouco mais confortável. A escada conduzia para baixo, abaixo do nível do solo. Usando o flash da minha câmera como uma espécie de lanterna improvisada, pude ver que a escada terminava em uma porta de metal, com um cadeado e uma placa. Só mascotes. Obrigado. Isso me animou um pouco. Me deu ânimo por 2 motivos. Primeiro, uma área exclusiva para mascotes definitivamente teria alguma coisa interessante da época. 2. O cadeado ainda estava no lugar. Ninguém tinha descido ali, nem mesmo os vândalos, nem mesmo os saqueadores. Ninguém. Era o único lugar que eu realmente poderia explorar e talvez encontrar alguma coisa interessante para fotografar. Talvez até com sorte levar alguma memorabilia para casa. Eu vim para o palácio essencialmente concordando comigo mesmo de que estava tudo bem pegar alguma coisa que eu quisesse por ali. Porque afinal, tá abandonado, não tá? Não demorou muito para quebrar a fechadura. Bem, na verdade, isso tá errado. Não demorou muito para arrebentar a porta de metal que estava presa na parede com dobradiças extremamente podres. Aquilo lá saiu com facilidade. Algo que ninguém aparentemente pensou ou não foi capaz de fazer na época. A área exclusiva para mascotes era uma mudança surpreendente e muito bem-vinda em relação ao resto do prédio que eu tinha visto. Por alguma razão, as luzes ainda funcionavam. Umas luzes fluorescentes estranhas, no alto, que ficavam piscando de forma desbotada aleatoriamente. Além disso, nada parecia ter sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição já estivessem cobrando seu preço. As mesas tinham blocos de notas, canetas, relógios e até mesmo um relógio embutido na parede, completo com cartões de ponto preenchidos. Cadeiras estavam empilhadas e havia até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática, comida e bebida estragada há muito tempo nas bancadas. Era comum daqueles filmes pós-apocalípticos em que tudo é deixado no estado de evacuação. Quando eu caminhei pelos corredores do subsolo em forma de labirinto, a área somente para mascotes, os pontos turísticos, ficavam cada vez mais interessantes. À medida que fui mais longe, escrivaninhas e mesas foram derrubadas, papéis espalhados pelo chão, quase derretidos com o chão úmido, e uma grande quantidade de mofo no tapete que estava lentamente tomando conta do verdadeiro revestimento carmesim apodrecido. Tudo estava meio mole, qualquer madeira se desintegrando em uma pasta quando eu aplicava a menor quantidade de força, e as peças de roupa penduradas em ganchos em um dos quartos simplesmente caíam em fios úmidos quando eu tentava desenganchá-las. Uma coisa que me incomodou foi que a luz estava se tornando mais esparsa e pouco confiável conforme eu avançava nas profundezas úmidas e sufocantes do local. Por fim, cheguei a uma porta listrada de preto e amarelo, com as palavras "Preparação de personagem 1",
estampada nela. A porta não abriu de início. Eu achei que provavelmente era onde as fantasias eram mantidas. E eu definitivamente queria uma fotografia daquela bagunça retorcida e fedorenta. Por mais que eu tentasse, qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não se movia. Isso é, até eu desistir. Quando eu comecei a me afastar, houve um estalo e a porta se abriu lentamente. Dentro da sala estava um breu, completamente preto. Eu usei o flash da câmera para procurar um interruptor de luz na parede, mas parecia que não existia. Enquanto eu fazia minha busca, fui arrancando minha excitação por um forte zumbido elétrico. Fileiras de luzes no alto de repente ganharam vida, piscando e desaparecendo com o resto que havia passado. Meus olhos me levaram um segundo para ajustar, e parecia que a luz estava ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas pareciam que iriam explodir. Mas quando eu pensei que chegaria nesse estado crítico, as luzes diminuíram e estabilizaram. O quarto era exatamente o que eu havia imaginado. Vários trajes da Disney pendurados nas paredes, totalmente montados, como estranhos cadáveres de desenhos animados, pendurados em laços invisíveis. Havia uma prateleira inteira de tangas e roupas nativas em cabines na parte de trás. O que eu achei estranho, e o que eu queria fotografar imediatamente, era uma fantasia do Mickey no centro da sala. Ao contrário das outras fantasias, ele estava deitado no centro do chão, como uma vítima de assassinato. A pele do traje estava podre e caindo, com manchas estranhas. O que era ainda mais estranho, entretanto, era a cor do traje. Era como uma fotografia negativa do verdadeiro Mickey Mouse. Preto onde devia ser branco, branco onde devia ser preto. O macacão normalmente vermelho era azul claro. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu adiasse tirar a fotografia e deixasse aquilo para o fim. Tirei uma foto das fantasias penduradas na parede, ângulos para cima, ângulos para baixo, fotos laterais para mostrar uma fileira inteira de rostos de desenhos animados, congelados e pútridos, alguns sem olhos de plástico. Então, decidi encerrar a cena. Apenas uma das cabeças de personagens sujos no chão, escorregadio e encardido. Peguei o capacete de uma fantasia do Pato Donald e retirei cuidadosamente para que a coisa não se desmanchasse nas minhas mãos. Enquanto eu olhava para o rosto da cabeça mofada, com olhos arregalados, um som alto e estridente me fez pular de medo. Eu olhei para os meus pés, e entre os meus sapatos estava a porra de um crânio humano. Ele havia caído da cabeça do mascote e se espatifado nos meus pés. Apenas um rosto vazio, mandíbula inferior permaneceu, olhando para mim. Abaixei a cabeça do pato imediatamente, como você se esperava, e me movi para a porta. Enquanto eu estava na porta, olhei de volta para o crânio no chão. Eu tive que tirar uma foto, sabe? Eu precisei, por uma razão que pode parecer boba agora, mas... Bom, não pensa nisso. Eu precisava de uma prova de tudo o que estava acontecendo ali, especialmente se a Disney ia fazer alguma coisa para acabar com tudo isso. Eu não tive dúvidas desde o início de que, mesmo que fosse apenas negligência ou grosseria, a Disney era responsável por isso. Foi então que o Mickey, aquele negativo fotográfico oposto ao Mickey, no meio do chão, começou a se levantar. Primeiro sentando, depois ficando de pé. A fantasia de Mickey Mouse, ou quem quer que estivesse lá dentro, ficou de pé no meio da sala, seu rosto falso olhando diretamente para mim. Eu murmurava não, de novo e de novo e de novo. Com as mãos trêmulas e o coração batendo violentamente, as pernas mais uma vez transformando-se em gelatina, eu consegui levantar a câmera e apontá-la para a criatura oposta que agora me analisava silenciosamente. Na tela da câmera digital, exibindo apenas pixels mortos na forma da coisa, era uma silhueta perfeita da fantasia de Mickey. Conforme a câmera se movia em minhas mãos instáveis, os pixels mortos se espalhavam, estragando a tela por onde quer que o contorno do Mickey se movia. Então, a câmera morreu. Ficou branco e quieto, quebrado. Eu levantei os meus olhos mais uma vez para a fantasia do Mickey Mouse. "Ei!" ele disse com uma voz abafada, mas perfeitamente executada do Mickey Mouse. "Quer ver minha cabeça cair?" Ele começou a puxar a própria cabeça, trabalhando seus dedos desajeitados e enluvados em volta do pescoço,
com garras movimentando impacientemente, semelhante às de um homem ferido tentando se livrar das mandíbulas de um predador, enquanto colocava os dedos no pescoço. Tanto sangue. Mas era sangue espesso, volumoso e amarelo. Eu me virei, quando ouvi um rasgo nauseante de carne. Não me importava, eu só queria ir embora. Acima da porta da sala, eu vi uma mensagem que eu não tinha visto antes, cravada como metal. Abandonado por Deus. Eu corri, fugi daquele lugar. Eu acabei nunca tirando as fotos da câmera. Nunca escrevi ou postei nada sobre isso até agora, depois que fugi daquele lugar. Eu fiz isso por conta da minha própria sanidade, se não por conta da minha própria vida. Eu sabia que a Disney não queria que ninguém soubesse desse lugar. Sabia que não queria que ninguém como eu entrasse. Não queria que nada fosse divulgado. E agora, eu tô fazendo exatamente isso.